Oi, gente. Pois é, o Eduardo Bolsonaro sugeriu um AI-5, né, uma volta da ditadura, em uma conversa com a Leda Nagli, que eu já abordei aqui em vídeos anteriores, né, ela passando pano para o Olavo de Carvalho e tal. E agora com o Eduardo Bolsonaro, né? Ele foi criticado pelo próprio pai, só que o pai dele tem uma forma engraçada de criticar, né? Diz que quem está falando de AI-5 está sonhando. Eu acho que é um pesadelo, viu, Bolsonaro? Eu não acho que seja sonho, não. Mas enfim. E depois de muita pressão ele acabou, e críticas, ele acabou recuando e dizendo que não há a menor chance de um AI-5. Mas é importante compreender, eu vou falar nesse vídeo sobre isso, fazer uma análise, qual é o contexto em que essas pessoas estão fazendo esses discursos autoritários. Caso do Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro no passado. Agora ele está tentando amenizar, mas o jeito dele amenizar é meio complicado, e a gente vai analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente tem links para as nossas redes sociais e o link do nosso Apoia-se em comentário fixado. Bem, vamos analisar a fala do Eduardo Bolsonaro. Qual foi o contexto em que ele falou isso? Ele estava sendo perguntado sobre a derrota da direita do Macri na Argentina, o que está acontecendo no Chile, que é um levante popular contra a direita no Chile, contra o pensamento de direita no Chile. Claramente a população chilena está uma revolta contra o sistema, especialmente os aspectos do sistema do Chile que são de natureza liberal, de direita na economia, e machucam a população mais pobre, machucam os aposentados. E aí, dentro desse contexto, se isso acontecer no Brasil, Eduardo, o que é que vocês vão fazer? Mais ou menos assim. E o Eduardo Bolsonaro disse, olha, se a esquerda radicalizar, nós vamos ter que radicalizar também, e aí pode vir pelo Congresso um ato institucional número 5, como aconteceu lá no passado, ele poderia acontecer novamente. Bem, essa estratégia da extrema-direita de ameaçar a ditadura, de ameaçar um endurecimento, não é nova para o Eduardo Bolsonaro. Ele, afinal, é o cara de um cabo e um soldado e acaba com o STF, né? Ele tem esse elemento em seu discurso. O próprio Jair Bolsonaro, no passado, falava em fechar o Congresso, realizar um autogolpe. O Hamilton Mourão, em entrevista na Globo News, falou de autogolpe, falou dessa possibilidade. Os generais que apoiam Bolsonaro ameaçaram, em alguns momentos, endurecimento se as coisas não fossem do jeito que eles queriam. Enfim, essa ameaça é permanente e ela tem riscos e possibilidades. Porque é bom lembrar que existe um setor entre os militares. Os militares são divididos, eles não são todos iguais. Mas existe um setor entre os militares que é golpista por natureza. Esse setor existe até o dia de hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudei não só a ditadura militar, mas os militares, né? As estruturas militares. E sem entrar em detalhes em todas as correntes que existiam na época da ditadura militar, ela sempre foi subdividida e tinha pelo menos 4 grandes correntes. Elas acabaram se organizando nos anos 70 entre os castelistas e a linha dura. Isso meados dos anos 70 em diante. Os castelistas eram aqueles que defendiam a distensão lenta e gradual, de Castelo Branco, por isso castelista. Aqui no Brasil o personalismo aparece em tudo, né? E a linha dura é aquele que defendia que a ditadura deveria continuar, ser mais agressiva ainda e, enfim, não deveria ter negociação. Esses dois grandes grupos aglutinavam divisões internas. Existiam pelo menos mais 2 ou 3 subdivisões entre os castelistas, que eu não vou abordar aqui, porque, enfim, não é o assunto do vídeo. E existiam também mais divisões entre a linha dura. Dentre as divisões da linha dura, tinha um pessoal mais radical que defendia um confronto mais aberto, inclusive com a sociedade organizada, que não era violenta. E no final dos anos 70, é justamente esse grupo que defendia esses aspectos que o Bolsonaro, ele, no início da carreira dele, principalmente nos anos 80, enfim, ele vai se identificar com o grupo não só da linha dura, mas que defendia um confronto mais direto com a sociedade civil organizada não violenta. E é daí que vem aquele número da fala famosa do Bolsonaro de que tem que fazer o trabalho que a ditadura militar não fez, que é
resolver o problema com aqueles 30 mil. Uma palavra um pouco mais violenta, vocês sabem qual é, mas eu não estou querendo não desmonetizar esse vídeo. Mas ele fala de forma agressiva com relação a 30 mil pessoas. E se vocês procurarem Bolsonaro 30 mil no YouTube, vocês vão achar o que ele falou. Tem um vídeo no YouTube, pode procurar. E de onde ele tirou esse número 30 mil? Esse número 30 mil, Bolsonaro não inventou. Esse número 30 mil era uma estimativa das forças militares nos anos 80, das pessoas que estavam organicamente ligadas a ou partidos de direita, marxistas, ou organizações radicalmente contrárias à ditadura. Ou seja, eram 30 mil intelectuais orgânicos, militantes, que eram fortemente de esquerda, que faziam, digamos, a esquerda intelectual e a esquerda militante. As pessoas mais importantes da esquerda brasileira. 30 mil pessoas. E Bolsonaro disse, vamos atacar essas pessoas de forma violenta, vamos, enfim, vocês sabem o que é que ele falou em relação a essas pessoas, o desejo dele em relação a essas pessoas, que é o mesmo desejo que ele tinha em relação a Fernando Henrique Cardoso. Então, quem sabe o que é que ele queria fazer com o Fernando Henrique Cardoso, que na época fazia parte dessas pessoas, depois Fernando Henrique foi mais para a direita, mas naquela época Fernando Henrique era parte desses 30 mil. Perceberam? Então era Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Lula e mais 30 mil. Esse número não é um número inventado. Então, Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro é influenciado por essa visão que vem de dentro dos militares e perdura até os dias de hoje. E é uma visão que não foi totalmente destruída. Por exemplo, eu já conversei com um militar, que eu não vou dizer o nome, claro, porque eu estaria expondo ele, mas que estudou em colégio militar e que me mostrou na biblioteca do Exército, eu fui lá, livros que falam em revolução e não golpe, livros que falam de forma altamente elogiosa na biblioteca da escola militar, dos militares que demonizam todas as organizações contrárias ao regime militar, inclusive aquelas que não eram violentas, ou seja, não é uma demonização só dos, entre aspas e abre aspas, terroristas, ou aqueles que eram mais violentos como foi a Dilma e tal. Não. Há uma demonização das organizações contrárias ao regime que fizeram isso de forma pacífica, democrática. Percebem que a situação é meio complicada. E dessa fonte vem a matriz ideológica, digamos assim, parte da matriz que foi depois composta pelo Olavo de Carvalho e outras pessoas, quer dizer, o Eduardo Bolsonaro faz uma mistura aí, né? Desse setor militar com o Olavo de Carvalho e bota um pouquinho de conspiracionismo norte-americano por cima, que o Olavo de Carvalho copia bastante, e aí sai o discurso ultraliberal na economia, ultraconservador nos costumes e militarista na política e autoritário do Eduardo Bolsonaro. E esse recuo que o pai dele tem feito mais recentemente, ele fez só hoje por causa da pressão, se deve fundamentalmente, o Rodrigo Maia disse que é inadmissível e tal, já tem conversa que ele pode ser processado por falta de decoro parlamentar, porque ele estaria falando contra a nossa república, contra a nossa Constituição, o que é verdade, e que ele poderia sim ser processado por isso, vamos ver se vai acontecer. Mas como a gente sabe, no Brasil, todos os processos hoje dependem fundamentalmente de poder. Eu já venho falando há mais tempo sobre isso, eu sempre defendi que o Estado tem um caráter de classe, desde sempre, não é de hoje. Nesse aspecto, eu assumo a influência de uma certa tradição intelectual que vocês sabem qual é. E por isso quem tem poder sobre o Estado é que vai fazer valer nesse processo o que é que vai de fato acontecer com o Eduardo Bolsonaro. Nós ainda não sabemos. Não é? Agora, a ameaça ela é verdadeira, ela cumpre duas tarefas. Ela cumpre uma primeira tarefa de tentar amedrontar a oposição. Tentar dizer, olha, não façam o que está sendo feito no Chile, porque senão a gente vai revidar. Essa é uma tentativa. Mas ela cumpre uma segunda tarefa de tentar preparar o terreno, ou preparar os militares, para quando eles sofrerem um revés. No fundo, Eduardo Bolsonaro tem medo
de perda de popularidade do pai, tem medo da ascensão de um pensamento de esquerda no Brasil, ele tem medo de o governo não dando certo à população e mais pesadamente nas ruas contra o governo deles, contra o que eles defendem. E ele está tentando preparar o terreno para quando isso acontecer, ou quando Lula for libertado, se isso acontecer algum tipo de revés, que eles não estão exatamente preparados, ele ter um terreno para poder chamar essa ala militar a agir. Então não pensem que essa ameaça deles é uma ameaça completamente desprovida de possibilidade de ação ou de concretude. Não, ela tem uma possibilidade de concretude. Existe. A história do Brasil é muito autoritária para ela ser ignorada e dizer não tem nenhuma chance disso acontecer. Agora, a conjuntura atual não coloca essa chance que existe e que, baseada na nossa tradição e no autoritarismo do nosso Estado, ela é uma possibilidade, não coloca essa chance como a chance dominante, ou a principal chance, ou a principal probabilidade de acontecer no curto prazo. Ainda não é tão provável que isso aconteça, ainda bem que não é tão provável. Mas para garantir que não aconteça, vai ter que haver uma união muito forte entre todos os democratas desse país. E essa união pela democracia e defendendo as instituições, ela é muito necessária contra pessoas como Eduardo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que nós não podemos nos esquecer que essas instituições que nós defendemos, elas precisam ser radicalmente aprimoradas, porque parte da crítica a elas, como por exemplo ao judiciário, diante de tudo que nós sabemos hoje, é absolutamente legítima. O que não é legítimo é sair da crítica e ir para a usurpação do poder e subverter a democracia, as leis e a liberdade. E um AI-5 seria uma subversão quase que completa da liberdade dos brasileiros. E isso, nós, defensores da democracia, não podemos nunca admitir. Enfim, é isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.